Roberto de Almeida. Bom, são 13 horas e 39 minutos. Me liberem uns 4 ouvintes aí para eu começar aqui o papo com o Ivanei Alves Lima. Nosso Ivanei é um dos diretores da Escola de Arbitragens da Federação Sergipana de Futebol. Quando um árbitro marcar um pênalti que não aconteceu, você não xinga o árbitro, não, xinga Ivanei, que ele ensinou o cara errado. Daqui a pouco, Ivanei, você fala. Bota o ouvinte para falar aí. Tarde, Paulo Roberto de Almeida. Mas, Paulo, não tem como não falar desse governo não, Paulo. Esse governo Lula aí não. Você já viu o novo escândalo aí da farmácia popular? 30 milhões de reais desviado do pessoal da facções, né? Rapaz... Aí como é que não vai falar de um presidente dele? E ele se gabando, dizendo que votou ter remédio na farmácia, que a farmácia agora tinha remédio, que o governo passado tinha acabado. Agora, ele é o seguinte, nunca acontece nada no governo dele, tudo é culpa dos governos anteriores, né? Uma culpa, ele não tem um erro nesse governo dele, só aponta erro dos outros, que os outros têm. Quer dizer, agora a farmácia popular... Esse desvio aí, né, de dinheiro aí, foi culpa de Bolsonaro. Aí não tem como não falar não, rapaz. Paulo Roberto de Almeida, boa tarde. Aqui é o Aaron Alves. Paulo Roberto, antes dessa cortina de fumaça surgir, né, que é a taxação do Donald Trump, a prisão de Bolsonaro, tornozeleira, essa coisa toda, e a imprensa, enfim, dá toda a atenção a isso. Antes disso acontecer, a Polícia Federal tinha em mão, né, nomes de parlamentares envolvidos no roubo do INSS, né, no desvio dos dinheiros dos idosos do INSS, né? Isso era antes da cortina de fumaça. E agora também o MEC, o Ministério da Educação, que está com, também já foi visto aí um rombo de 4 bilhões, né? Tá sem dinheiro até para comprar uns livros aí, né? Tá passando aí já, então, enfim. Aí o mais importante seria, por enquanto, os nomes desses parlamentares, né? Que está envolvido nesses rombos aí do INSS, né? Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Segura aí, porque tá com labirintite, dá uma segura daí. Você quer labirintite, Tony? O computador tá com labirintite, tá rodando. Ivanei Alves Lima, esse é o cara. Boa tarde, Ivanei. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde, Luciano. Ivanei saiu de casa, já deixou a esposa lá, uma da esposa. A Aline, tá ouvindo? Ligado. É minha filha Alia. Bom, Paulo, é uma satisfação imensa, né? Tá aqui de volta a essa casa onde eu labutei aqui por quase 10 anos, né? E eu digo que a Rádio Jornal, ela mora nos nossos corações, porque tem pessoas amigas como você, Luciano Tavares, Ivan Tavares, que a gente fala até hoje, os Tavares. Esse é o pastor Claudio Novo. É o pastor que eu só escutava, mas agora eu estou conhecendo, satisfação. E dizer que estou à sua disposição e digo, vou fazer uma visita a Paulo, como ele agora está fazendo caminhada, eu trouxe um kit da escola de arbitragem para ele utilizar, camisa e short para caminhar. É porque ele quer. Aí o cara tem um jogo confiança, Sergipe, o cara marca um pênalti contra um outro, aí o cara, lá vai o cara do departamento de arbitragem. Palmeiras. Para você fazer aquela caminhada. Mas obrigado pelo espaço, estamos à disposição. Mas fala um pouquinho aí dessa escola, como é que funciona a escola de arbitragem. Então, Paulo, a escola... Porque muita gente está vendo aqui, olha, aquele cara é árbitro de futebol. Isso. Não sabe que o cara teve que passar pela escola. Isso. Como o nosso Ivan Lima Tavares, filho dele. Michel foi nosso aluno. Eu estou torcendo para o Michel começar a apitar. Já é tempo, né? Mas ele já apitou. Não, um Sergipe Confiança. Sim. Um grande, né? Já apitou Série A. Porque aqui tem uma mania. Olha, aquele garoto tem 16 anos para jogar o clássico, não. Bota ele logo no clássico, que ele precisa arrebentar logo, né? Apitou, acho que Copa Governador do Estado já, segunda divisão, um jovem promissor, muito talentoso, menino educado, né? De formação, né? Os pais ali, tudo, a gente... Agora, já que você está aqui, antes de falar da sua escola, eu queria conversar com alguém da arbitragem. E hoje o diretor de arbitragem da federação é? O Emerson Fontes, o presidente da comissão. Quem é que orienta os árbitros a estar apartando briga? Que nem a função dele. O cara está trocando empurrões antes do escanteio, ele manda o cara parar de brigar. Fique a sua, se tiver falta, marca o pênalti. Medo, é? Não, deixa eu falar para você agora o que você permitiu. Veja,
existe diretrizes que, por exemplo, um tiro de canto está falando, a bola está fora de jogo. Bola fora de jogo. Né? Ali vai ser reiniciar o jogo. Se você e um exemplo agora, você e o pastor Claudionor, defensor atacante, tem como a gente fala, se engalfinhando alguma coisa, a gente tem que fazer a preventiva e dizer, olha, se o zagueiro segurar o atacante, será um tiro penal. Se o jogador não souber disso... Não, mas a gente faz aquela preventiva, porque existe análise disso. O árbitro ele não pode ser permissivo de vocês dois estarem se galfiando mesmo com a bola fora de jogo e a gente chama da arbitragem preventiva. O que ocorre é o seguinte, aí deixa eu fazer um porém para você entender, e eu acho que é isso que você quer dizer. Eu não preciso toda hora estar fazendo isso. Eu já dei o primeiro alerta. Não, o covarde faz toda hora. Pronto. Então, o Flamengo e Vasco, o Corinthians e Palmeiras, o cara não quer ter mas aí já tem outro agravante, exatamente. O analista ele vai colocar que toda hora ele está indo lá. Porque assim, se você já fez a preventiva, se houve, se for passivo de algum cartão amarelo, é a mesma coisa da regra 16, o reinício do tiro de meta. Não se apita no reinício do tiro de meta. Mas você faz com um gesto. Vamos, Paulo Roberto. Se esse jogador aí é incisivo em fazer se já fez, ele vai dar um cartão amarelo. Mas não se admite hoje você estar o jogo todinho, com 85 minutos, você vai aplicar um cartão amarelo, onde já teve a burla do jogo. A burla do jogo é retardar o início do jogo, que cria, na verdade, uma antipatia entre todo mundo. Então, assim, só para deixar claro que o que você falou é pertinente, você está certo, só que a determinação tem que fazer a preventiva. Agora, se houver o penal, tem que marcar o penal. Deixa eu falar aqui, coisa. O cara está trocando soco. O juiz quer desapartar. Ele tem que ficar na dele, de braço cruzado, e expulsar depois. Certo. Não, aí concordo. Pô, o cara quer desapartar a briga, porra. Aí vamos... Ali é medo da arbitragem. Aí vamos lá agora para uma situação de conflito, para você entender. O que é a situação de conflito no campo de jogo generalizado, que é isso que você está dizendo. Se ocorrer próximo do assistente 1 ou assistente 2, eu vou trabalhar o assistente 1. O assistente 1 ele vai adentrar o campo do jogo e o árbitro vai verificar. E se tiver aquele tumulto, você não vai entrar para apartar, certo? Mas você está observando. O assistente 2 ele não vai vir, que nós estamos trabalhando, que o foco foi no assistente 1. Exemplo, lá do placar, teve uma confusão ali do Batistão. O assistente 2 ele vai chegar até um pouco meio campo e observar. Por quê? Porque naquela meio daquele tumulto, pode ser que o árbitro não veja o que você está falando, aí o assistente 2 ele vai... Então isso é tudo planificação de jogo. Mas simplesmente, se está tendo via de fato no soco, você não vai entrar. Mas você vai aplicar o cartão vermelho. Teve um jogo aí que o cara foi desapartar. Até porque, Paulo, escute, a gente orienta na escola, e eu oriento porque são diretrizes. Você não deve topar em atleta. Vou dar outra situação para você. Muito bom essa abertura sua. Vou dar outra situação. Vou usar nossos personagens que estão aqui no estúdio. Luciano Lima Tavares ele vai ser substituído. A regra diz hoje que não precisa mais Luciano sair pelo meio campo. Pode ser em qualquer parte do campo, exceto se tiver uma torcida adversária contra o time. Luciano, para questão de segurança. Aí vamos supor que não tenha e Luciano está se arrastando para lá. Você não vai topar a mão no atleta. Sabe por quê? Vamos. Porque toda ação vai gerar uma reação. Se esse atleta vem de lá para cá e me ofende, eu vou dar o cartão vermelho. Aí alguém vai dizer, mas foi correto o cartão vermelho? Foi. Mas falta de sabedoria da arbitragem. De que forma? Porque o que é que a gente vai fazer? Vai acrescer. Você vai acrescer. Ele não está retardando, você vai acrescer os minutos. Não tem problema. A orientação é, não se tope em atleta, de hipótese alguma. Porque toda ação, ela vai gerar uma reação. Eu não sei agora, mas no passado, tinha os capitães, coronéis que apitavam futebol, né? E parece que alguns ainda estão apitando, sem divisa. Isso. Porque tem juiz que entra em campo, juiz não, árbitro, né? Que juiz é justiça. Árbitro de futebol. Os caras imaginam que ele é a atração do jogo. É uma pose da porra, empurra o jogador. Não é, cara. Tem juiz que termina o jogo, você nem sabe nem que teve a juiz. Tinha um árbitro em campo. Isso é a melhor forma. Sempre eu digo que nós somos os mediadores. Aí eu faço sempre uma comparação igual o juiz no tribunal. O juiz no tribunal ele vai dar a sentença, não vai? Mas tem o júri popular e tudo. Nós somos os mediadores no campo. A atmosfera do jogo pode estar 360 graus. Nós temos que estar frio. Por isso que na análise do árbitro, nos relatórios, e aí eu quero passar isso para você, fala-se do controle emocional. Porque o árbitro ele não pode entrar na pilha do jogo. O nível pode começar baixo, pode ir para médio e pode ir para alto. E aí, eu concordo plenamente com você diz. O árbitro ele tem que sair despercebido do campo de jogo. Nós não somos quem faz espetáculo são os atletas. Nós estamos ali para aplicar as regras do jogo. Né? E aí, até o gestual do árbitro, ele não pode ser muito excessivo. Ele tem que ser um gestual com sinais claros, sem sinal de chamar muita atenção para você. Você tem uma ideia, até na hora de você iniciar
ou finalizar um término do primeiro tempo e reiniciar o segundo tempo, você tem que saber gestos descritivos, tranquilo, sem chamar muita atenção. Eu costumo dizer, Paulo, e oriento também na formação, que nós temos que ter autoridade, mas sem autoritarismo. Autoridade não se conquista com grito. Nós temos uma ferramenta chamada linguagem corporal, dentro da regra do jogo. O que é essa linguagem corporal? O gesto por si fala. Nós que somos mais antigos, e aí vou para vocês entenderem, os nossos pais bastava dar uma olhada e já sabia que não estava gostando. Nem precisa nem olhar. Isso? Então, é tossir. E aí eu quero dizer que muitos árbitros têm essa linguagem corporal. Não precisa gritar. O árbitro ele tem a prevenção verbal, nós temos o CA e o CV. Mas nem toda hora você vai estar aplicando o cartão vermelho ou amarelo. Com isso eu não estou dizendo que não tem que ser aplicado. Se a sanção pedir, vai ser aplicada. Aqui tem uns 2 ou 3 que, quando entra em campo, a gente pensa que ele é a atração. O cara pagou o ingresso para ver eles. Não sei se alguém viu, já cortou um pouquinho, nunca mais apitou. Era uma pose da porra, e queria xingar jogador, e aquela coisa toda. Meu amigo, o torcedor vai para campo para ver o atleta. Não, mas essa geração nova que está aí, né, e a comissão vem fazendo o trabalho, e a gente sempre fala, ele tem o mesmo alinhamento, não é para você estar xingando ninguém, e nem o árbitro de futebol, na verdade, e voltando à linguagem que eu falei da ferramenta, o uso corporal, o árbitro não é para explicar decisões dentro do campo de jogo. Não. O árbitro ele não é inimigo do atleta, mas cada um se comporta. É a mesma coisa do capitão. A regra 10 diz que mas o capitão não tem direito de xingar ninguém, nem questionar nada, entre aspas. Ele não vai questionar as decisões. Até porque hoje o capitão ele é único, né? Só conversa o árbitro com ele, né? Não tem mais o árbitro não vai admitir mais aquela questão daquelas rodinhas. Então, assim, ele é um orientador. Mas eu quero dizer que muitas vezes o capitão da equipe, ele não tem um controle emocional. Às vezes você tem um atleta que não é o capitão, que chega a tirar até o capitão de conversar com o árbitro. Você viu o que é o futebol. Antigamente o capitão era para ir tirar o tosse. Hoje não. Você viu que o futebol já está autoritário, né? O cara está jogando, mas não pode falar nada. Tem que jogar calado. O juiz pode xingar ele. Tem juiz que xinga o jogador. Não, veja bem, ele pode até falar, mas é a forma de se expressar. O que eu vou dizer, o árbitro ele não é inimigo do atleta. Só que cada um tem suas funções dentro do campo de jogo. O árbitro ele é o mediador, ou seja, é o jogador daquela partida, entendeu? Mas vamos falar um pouco da escola, né? Voltando à sua escola. Para chegar a começar a trabalhar, como é que o cara chega lá na sua escola? Como é que é feito esse tipo de trabalho? A escola de arbitragem, né, que é chancelada pela Federação Sergipana de Futebol e pela CBF, e aqui eu quero agradecer ao presidente Milton Dantas, porque carta branca para a gente trabalhar no sentido total. Dizer também que é a única federação do Brasil, Paulo Roberto, e aí eu já passei para você, já fizemos entrevista na outra com a irmã, que é onde o aluno, ele estagia em competições oficiais. E como se trata disso? As competições oficiais. Eu disse uma vez conversando com o presidente Milton Dantas, olha, aonde forma o atleta tem que formar o árbitro. Você não pode, o árbitro não vai sair da escola para apitar um Sergipe Confiança. Vai chegar ao tempo. O atleta, ele começa na base. E aí o presidente Milton Dantas comprou essa ideia. Graças a Deus é a única federação, eu lhe afirmo com certeza. E agora os alunos trabalharam, recentemente nós conversamos após o jogo, na Sub-20 e A3. Sub-20 e A3. Levamos a competição, graças a Deus. Resultados legitimados, fizemos a final, graças a Deus. Foi campeão dentro do campo de jogo, que tinha que ser campeão. E a arbitragem saiu despercebida. Então, assim, agradecer ao presidente Milton Dantas por todo o apoio. Já tem 10 anos, Paulo, que nós estamos nessa formação. A A3 do profissional. Aí vai ser o pessoal que já inclusive... Já passou pela primeira fase. Isso, inclusive tem ex-alunos que já são árbitros da turma passada, que a comissão vem dando oportunidade, né? Na Copa Governador do Estado, você vê que tem nomes que estão sendo trabalhados, é oportunidade de se trabalhar. Creio que agora a comissão com duas divisões... Só lembrando para você que já está com 60, igual a mim, o pastor, tá, chegou a 60, pastor já, né? Luciano está com as pertinhas, está 45. Só nos cabelos. Que no passado vinha direto das Forças Armadas. Ninguém passava por aí, não. Agora tem... Tinha escola, não. O cara era capitão, sargento, tenente do Exército. Era do Exército que tirava a arbitragem para o futebol sergipano. Era ou não era? Era. O brasileiro também. Não, tem vários militares naquela época, né? Mas hoje, assim... O cara estava no Exército. Eu entrei em 94, mas já fui curso, né? Já fui em curso, em 94. E graças a Deus a arbitragem não deu muitas coisas.
E assim, falando um pouco da escola, Paulo, como eu lhe falei, já são 10 anos. A escola hoje, Paulo, ela forma para todo o Nordeste. Nós temos alunos aqui da Paraíba, nós temos alunos do Piauí. Vale? Vale. Tem a chancela da Federação e da CBF. O diploma vale a nível nacional. Pra você ter uma ideia, eu vou chegar na sua pergunta que é muito pertinente, é um canal de grande audiência. Nós temos alunos da Paraíba, já tivemos do Piauí, ano passado e temos 2 esse ano, temos de Alagoas, temos 6 de Alagoas fazendo aqui, né? Temos 2 da Bahia, temos de Pernambuco, e aí temos árbitros que já estão trabalhando lá na Federação Baiana, árbitros trabalhando na Federação Lagoana, inclusive André, que fez a final ano passado aqui do Sub-17 feminino, já está entregue no quadro, integrado no quadro da Federação Lagoana de Futebol, e o Elias, que foi da turma de 2021, que hoje, Paulo, faz parte da Federação Paulista de Futebol. O Marcelo Rogério veio para cá, um dos instrutores, e despertou o talento do jovem. E aí ele levou para São Paulo. O Rio, São Paulo, fora Sergipe. Como é que aquele cara sai de lá sem passar pela escola aqui e vira árbitro? Não, lá tem os cursos? Lá tem estado. Não, veja bem, você tem uma carga horária. A CBF ela perde uma carga horária para você entrar na CBF. Aí a gente já está falando outra etapa, mas responder sem atropelar a pergunta. A carga horária é 220 horas para entrar na CBF. Não adianta, eu fiz um curso. Se não tiver 220 horas. Não, para você, né, da CBF, estou falando não. Para você chegar, vou falar da Paulista. Certo. A Paulista tem a escola dela. Ela tem a escola dela. Alguns desses estados, às vezes o curso não. O nosso curso aqui é anual. E aí tem um diferencial. Lá é por temporada. E tem um diferencial porque nosso curso ele é híbrido. 50% presencial e 50% online. Então, oportuna, outros estados estão fazendo com a gente. Por exemplo, nós temos aula online, segunda e quinta. Hoje vou ter aula. Hoje nós vamos ter aula online. Das 20 horas até as 22 horas, pelo Google Meet. Então, alguns ex-árbitros participam, alguns ex-alunos que já participam, e nós temos o presencial, que é a jornada técnica. Então, assim, o curso ele é multidisciplinar, né? E a gente não cuida só da parte técnica, nem teórica. A gente cuida da parte física, da parte mental. Nós temos uma parceria aqui, posso falar a universidade? Pode, fica à vontade. Nós temos uma parceria com a UNIT, através do professor Kleberson, né? que é o responsável pela parte do pilar mental. Tem todo acompanhamento dos hábitos e faz uma diferença incrível. Nós cuidamos do pilar social. Você falou uma coisa interessante aqui, vou aproveitar. A rede social, ela é benéfica. Algumas pessoas usam de forma maléfica. Nós orientamos que o árbitro ele tem que ter cuidado nas postagens. Então, na verdade, assim, a gente trata, Paulo, de formar não só o árbitro, mas formar cidadãos. Porque o árbitro de futebol, eu sempre digo, olha, a partir do momento que você chega no curso de arbitragem do primeiro dia, que é janeiro, e vai formar essa turma 25 agora em outubro, pastor, se eu tenho uma ideia, eles já começam a ser olhados. Nós somos figuras públicas. Você é uma figura pública. Você, quando está na rua, a pessoa não vai dizer, é Paulo Roberto ali. Mas é Paulo Roberto de Almeida, é ou não é? É Paulo Roberto. O árbitro de futebol é a mesma coisa. Ou ele estando no campo ou estando fora, nós temos que dar exemplo. Então a gente cuida também de todo o social. Orientando, cuidado, evitando aquilo. Está entendendo? Então a gente cuida desse aspecto. Para quê? A gente quer formar, mas formar com excelência. E aí a gente entrega esse produto à comissão de arbitragem, que ela vai trabalhar, porque a arbitragem, na verdade, é um aprendizado contínuo todas as vezes. Tem a parte física, né? Você tem que estar estudando, né? Aí parte para outro. Os que destacam vão chegar ao quadro nacional. Quem sabe chegando ao quadro internacional, a exemplo de Sidraque Marinho, que vem aqui, a Thaislane, hoje também, que é árbitra da FIFA. Então, assim, eu quero já deixar aqui para você, me permita, e para os seus ouvintes, que as pré-inscrições para 2026 já estão abertas. Já em outubro já começa as matrículas para janeiro de 2026. Obrigatoriedade de você ser professor? Não, boa pergunta. Não. Você tem que ser professor de educação física? Boa pergunta, não precisa. Ainda é a nível de segundo grau. Mas se você tiver um nível superior, melhor, né? Se você já fala fluentemente, melhor. Mas não é obrigado a ser professor de educação física. Nós temos hoje no curso militares, nós temos professores de educação física, nós temos advogados, nós temos profissionais liberais, né? Nós temos personal trainer também, que é da parte da educação física, mas não é preciso ser da educação física. É porque nas universidades tem uma das matérias, a disciplina, fala do futebol. Mas não é que você precise vir fazer o curso se tiver isso, não. Todo mundo pode vir fazer o curso. Se inscreve, né, idade mínima 18 anos. Se tiver algum menor, como agora tem um jovem, os pais vão autorizar. A máxima hoje é 50 anos, porque assim, deixa eu explicar por quê. Hoje a CBF,
Aí eu não falando coordenação, mas tem que falar. Se você estiver passando na atividade física, o teórico até 55 anos se apita. É o exemplo de Marcelo de Lima Henrique. Óbvio que Marcelo de Lima Henrique não entrou com 50 anos na CBF. Ele entrou mais não. Mas você, às vezes, não pode ser um cara que venha com 40 anos fazer um curso. Você pode não chegar à CBF, mas você pode apitar no estadual e ser um bom árbitro. Às vezes você não tem o escudo CBF, mas aí você é um bom árbitro. E a gente deixa isso muito claro. Tem gente que vem para ter o conhecimento. Para você ter uma ideia, Paulo, o curso em si optimiza para eles uma forma que eles falam, professor, depois que eu entrei na escola, eles falam assim, a minha agenda no amador dobrou. Por quê? Porque eles têm assim, todo ganho. E outra coisa, Paulo, aproveitando o programa que tem audiência, a própria competição amadora começa a ver aquele profissional com os outros olhos. A postura no campo de jogo, Luciano, o manuseio com apito, toda a dedicação. E outra coisa, cara, vem da escola de arbitragem da Vem federação. da escola de arbitragem da federação. Com certeza. É outro ganho, é outro patamar. É outro patamar, com certeza. Então, Paulo, quero agradecer pela oportunidade que você nos deu. E dizendo assim, por exemplo, nós temos agora com 2 alunos do Piauí. E o aluno do Piauí chegou para mim agora no último treinamento, que é esse final de semana que passou, 18, 19, a gente só fez parte prática. Parte prática. Por quê? Vai ter competições agora também da federação. O presidente Milton Dantas já disse que nós iremos trabalhar também no Sub-15. Mas eu já fiquei sabendo hoje que o Sub-17 feminino também começa. Com certeza a escola vai estar trabalhando. É futebol ano todo, né? É futebol ano todo e é bom. Eu vou deixar. E é bom que, na verdade, eles estão trabalhando. E o que é bom com isso? Quando eles se formam, eles já têm uma bagagem, Paulo. Queira que não, Paulo, já está no currículo dele lá. Eles já apitaram a final. Maruinense e Esporte Socorro. Está no currículo. Sub-20. Está no currículo, eles já apitaram. Eu fui uma vez em São Paulo e o diretor chegou para mim e disse, e lá os alunos apitam? Eu disse, aqui só apitam, mas lá nós temos outra temática. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se o aluno não apitar, vai apitar quando? Aí deixa eu dizer uma coisa aqui para você, né? Só lembrando que nós já falamos na outra com a irmã. Só que é o seguinte, o calendário da federação, o aluno não entra em janeiro e fevereiro ele está apitando. Não é assim. Nós passamos pelas 2 jornadas técnicas, né? Parte prática. Tem alguns alunos que já vêm do amador, mas não está preparado com as regras. Porque o amador tem aqueles vícios e a gente vai tirando. Né? E tem aquele que nunca apitou nada e ele veio para o lugar certo, que é a escola. É a formação. Tanto no manuseio com a bandeira, manuseio com apito, postura no cartão. Então aí um aluno do Piauí disse assim, professor, eu entrei no curso só para conhecimento. Mas agora eu não largo mais não. Esse mundo é apaixonante. O que eu estou vendo na escola... Aí tem alunos assim, professor, eu estava no amador e achei que sabia tudo, eu não sei nada. Agora é que eu estou vendo tudo. Então assim, como eu disse a você, a gente prepara a parte técnica, são as 17 regras mais as diretrizes. Todo o material, Paulo, que a CBF disponibiliza, eu repasso para eles. Todos. E já quero também dizer aqui que agora em setembro nós vamos ter uma imersão de arbitragem. Que é a imersão? É mergulhar os alunos atuais com os ex-alunos e árbitros também. E já tem a presença confirmada de Marcelo Rogério, instrutor da Federação Paulista, gerente de arbitragem da Federação Paulista, assessor da Comebol. Agora nós tivemos recentemente o módulo de regra 12, Paulo. Nós tivemos Sérgio Cristiano, assessor da Comebol, assessor internacional, falou da regra 12, o Marcelo Rogério, eu também participei, nós 3 falamos da regra 12. Então assim, a gente procura fazer a excelência, cada ano que passa, a gente vai buscar cada vez mais excelência para o curso. E aproveitando, quero deixar o contato, 79998170238. Isso é o contato da escola, 998170238. Vou deixar o meu também, você tem, mas vou deixar o meu também, que é o 9814-6575. O meu é 9814-6575. Reforçando que as pré-inscrições, a partir de outubro, já começam as matrículas, já estão abertas as pré-inscrições. Se você entrar em contato no 9817-0238, você vai receber o formulário da pré-inscrição. Em outubro começa as matrículas para janeiro de 2026 a gente começar a nova turma. Um abraço. Muito obrigado, Luciano, muito obrigado. Bom conhecer o pastor aqui, que eu só estava escutando. E bom voltar a essa casa, Paulo. E você é uma pessoa que abre espaço para a escola de arbitragem. Manda um abraço ao presidente Milton Dantas, né? Está se recuperando, estava com a virosinha, mas está se recuperando. E dizer, doença de rico. E dizer, ele deve estar escutando, que ele sabe que a escola tem total apoio dele lá. E ele comprou a ideia, onde forma atleta, tem que formar árbitro. Muito obrigado. Vou para o intervalo e volto já.